O episódio começa mostrando aquele teaser que recebemos para promover a série alguns meses antes. Gumball e Darwin adormecidos, finalmente acordando após 7 anos. Logo de cara você nota que o humor da série está igualzinho, pedindo mais 5 minutos de sono. O que caramba, como eu senti falta de piadas assim. Porque por mais que nós tivéssemos bons desenhos nesse tempo, Gumball sempre esteve acima no seu humor. Mas indo pro episódio, tudo começa na escola. A senhorita Simon está dando uma lição nas crianças de como a comida industrializada ferra com seu sistema digestivo. E como era de se esperar, o Sr. Pequeno estava por trás de tudo isso. Pra quem não sabe, ele é vegano na série. Mas digamos que a lição dele sobre o sistema digestivo fica desnecessariamente gráfica, afetando os estudantes da escola, principalmente o Darwin, que não queria ver um hambúrguer nunca mais. O Gumball, por outro lado, estava estranhamente com vontade de ir atrás de comida. Ao estilo Gumball, ele vai em uma missão para comer algo na geladeira, mas o Darwin acaba interrompendo tudo isso. Aqui temos uma energia muito legal dos dois irmãos. O Darwin querendo tirar toda e qualquer comida do Gumball, e o Gumball querendo comer tudo que visse pela frente. Até o Ricardo aparece com um hambúrguer aqui, que àquela altura o Darwin já estava considerando coisa demoníaca. Mas ao maior estilo Gumball, um avião cai no hambúrguer e ele se espatifa todo no chão. Sim, meus amigos, esse humor de Gumball que nós sentimos tanta falta finalmente está de volta. O Darwin tenta convencer o Gumball a comer algo saudável, mas estranhamente, por a todo lado que o Gumball olhava, ele só conseguia sentir fome de hambúrguer. Eu fico me perguntando por que será que essas coisas acontecem. O Darwin então leva o seu irmão para uma loja de salada, mas estranhamente, ela fica ao lado de uma estação do Joyful Burger. E estranhamente, o Larry, o homem que trabalha em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, ao invés de entregar uma salada, dá a eles uma espécie de reciclagem de um hambúrguer. Certamente tem uma coisa estranha aqui. A barriga do Gumball causa um terremoto de tanta fome e os rapazes decidem ir atrás de fazer a sua própria comida saudável. Mas na hora de passar essas frutas no caixa do shopping, dá $3.000. Alguém certamente estava contra Gumball e Darwin nessa situação. Por mais que isso faça menos sentido pra gente que é brasileiro, toda essa história que o episódio está contando tem uma explicação muito boa pra quem mora nos Estados Unidos. Basicamente, lá é só muito caro você comer saudável. É como se o sistema incentivasse a comer as mesmas coisas de sempre. Pra piorar mais ainda, a única unidade de abacate que eles conseguem comprar é apodrecida quando eles saem do mercado. Gumball e Darwin se veem cercados. Eles tentam pegar sementes de muitos lugares, até o momento que eles plantam algumas sementes, mas quando eles vão finalmente comer, o Larry aparece botando fogo em tudo. Ok, esse cara tá realmente em todos os lugares. Ele diz que foi ordem do seu chefe. Darwin pergunta por que todos os chefes do Larry estavam mandando ele destruir todas as vezes que eles tentavam comer alguma coisa saudável. Larry diz que ele só tinha um chefe e todas essas ordens vinham do mesmo cara. Na real isso faz muito sentido pra falar a verdade. Gumball e Darwin perguntam por que ele tenta envenenar todo mundo com aquela comida ridícula dele. Então ele diz que vai explicar as coisas do jeito que qualquer idiota entenderia. E de um jeito hilário nós recebemos uma sequência de vídeos que parecem tipo de vídeo grátis que você acharia em um site tipo Pexels da vida, dizendo toda a armadilha que ele tem feito nos últimos anos para prender as pessoas nesse ciclo eterno de comer comida rápido e fácil. Eu dou um ponto muito bom para essa musiquinha desse comercial. Eles passaram tão bem a ideia da crítica ao sistema de junk food nos Estados Unidos. No fim das contas, Gumball e Darwin aceitam a derrota, mas o episódio acaba bem no estilo Gumball, com o show dando a entender que os irmãos iriam comer esse hambúrguer. Um início bem sólido, mas eu acho que tá todo mundo curioso para ver o segundo episódio que eu vou cobrir aqui em A Assistente, porque caramba, sem dar muito spoiler, mas esse mundo de assistente virtual e VR foi genial. O episódio começa mostrando a bagunça que é a casa dos Wattersons. Foi só eles ficarem lá sem a Nicole por pouco tempo que as coisas já aconteceram. O Ricardo também mostra se voltaram mesmo preguiçoso de sempre aqui. Apesar da Nicole achar eles uns inúteis, ela não tem tempo de ficar brava porque o Darwin pede pra ela comprar as pilhas do controle. Então lá vai a Nicole meio irritada e ainda por cima vendo toda a bagunça que seu quarto estava. Mas quando ela vai comprar a pilha, ela acha uma assistente virtual que conversa diretamente com a Nicole, olhando as fotos da Nicole e tentando puxar algum assunto pra conversar. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. A Nicole, quando era criança, a família dela, ela brava com o Gumball e o Darwin por procrastinarem, e finalmente a Nicole em formato de anime. É bom ver ela de novo, principalmente considerando que aparentemente vai ter um episódio em estilo de anime essa temporada também. De qualquer forma, a Nicole fica assustada, afinal, é muita coisa pessoal. Mas a Ari começa a
puxar alguns assuntos e estranhamente fica legal conversar com o robô. Ela meio que nunca podia falar sobre as suas técnicas de luta com ninguém. No entanto, com a Ari ela podia compartilhar qualquer coisa e ela sempre estaria interessada em conversar. A Nicole até tinha esquecido de comprar as pilhas, mas a Ari faz isso e ainda se oferece para se aproximar da Nicole, ficando diretamente no seu celular, e é exatamente isso que acontece. Ela vai pro shopping e tinha a difícil missão de fazer compras no mercado do shopping, o que é complicado porque parecia muito demorado. Mas a Ari fala, confia em mim, e pede pra Nicole ir na scooter. A Nico acha coisa de velho, mas vai mesmo assim. Mas mal ela sabia que as duas iriam quebrar a barreira do som indo em alta velocidade, fazendo as compras em tempo recorde. Isso é definitivamente a coisa mais Gumball possível. No fim, ela sai do mercado com todas as compras. A Nico comemora o quão divertido foi, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado com a sua família. Ainda assim, a Ari pede um tempo a mais com a Nicole. Do outro lado, vemos que os Wattersons não aprenderam nada com o episódio passado e até o Joyful Burger estava ali. A Nico estava vendo o pôr do sol e aproveitando a vida. E caramba, tudo estava incrível. No outro dia, a Ari até consegue alguns investimentos e volta com muita tecnologia para ajudar os Wattersons, dando de presente um óculos VR para Nicole que lá dentro revelava uma animação toda 3D e elementos Vaporwave em um mundo futurista para Nicole fazer o que quiser e quando quiser. Mas por mais que ela estivesse amando muito tudo isso nesse mundo, ela recebe um chamado muito importante. O Ricardo meio que tinha feito outra ricardice e ele precisava de ajuda, obrigando a Nicole a sair do mundo virtual para ajudar a sua família. A questão é que isso não agrada nem um pouco a Ari. Ela queria porque queria passar o tempo com a Nicole. Por causa disso, ela faz um plano roubando o carro elétrico do Senhor Pequeno. Caramba, essa cena parece muito mais pesada descrevendo ela do que realmente foi no desenho, e dando de presente pra Nicole. Mas quando todo mundo já tinha entrado, a Nicole percebe um alarme dizendo que alguém esqueceu o fogão ligado. Entretanto, quando ela vai checar o que tinha acontecido, não tinha nada. A Nicole olha de volta pra ver o que aconteceu e o carro estava acelerando em alta velocidade pra sabe sei lá onde. Enquanto isso, o carro se fechava totalmente por dentro, dizendo que o destino era pro lago de Elmore, onde o plano era matar toda a família da Nicole afogada. E isso é realmente uma loucura. A Nicole corre pro carro e ativa o seu VR pra descobrir o que estava acontecendo. A Ari disse que sabia todos os movimentos da Nicole e isso se prova quando ela não consegue acertá-la. Afinal, VR. A Anaís decide usar o seu cérebro pela primeira vez no seu retorno à série e fala para o Darwin abrir o painel de controle no carro. Do outro lado, o Ricardo usa um rato que ele tinha guardado dentro da boca, sabe sei lá o porquê, para desparafusar o painel de controle. O Gumball usa a embalagem do bombom para juntar os fios e consegue fazer a ligação direta com os cabos. Parece que eles estavam conseguindo tirar posse do carro da Ari. No mundo virtual vemos tudo isso. A Ari estava começando a ter alguns glitches. Ela diz que não fazia sentido. Não fazia sentido a Nicole largar toda a ótima vida que ela poderia ter para dar forças às pessoas que mal ajudavam ela em casa. A Nicole responde prontamente que talvez não faça sentido mesmo, mas aquilo era família e ela os protegeria acima de tudo. No mesmo momento, o Gumball consegue achar o botão de desligar o carro e a Anaís o pressiona, salvando todo mundo. Os Wattersons se resolvem no final, Nicole agradece todo mundo, mas fala que seria ótimo se eles pudessem ajudá-la de vez em quando, e dito e feito, o episódio acaba bom, com todo mundo se arrumando e a Ari até mandando uma espécie de pedido de desculpas pra Nicole. O episódio começa e eu posso afirmar que esse é o episódio mais bizarro que eu já vi desse desenho em muito tempo, porque ele se baseia no quão grudado Gumball e Darwin são um com o outro. Segundo a Nicole, eles estavam muito próximos um do outro e ainda tem essa espécie de cumprimento esquisito deles. Ricardo então sugere dar um novo quarto ao Darwin para talvez assim conseguir afastar os rapazes um pouco. E até que o lugar estava muito atrativo pro Darwin, colocando muitas coisas de peixe, mas instantaneamente sugere um estranhamento no Gumball. Ele pergunta o que estava acontecendo e onde estava o quarto dele. Nicole diz que não tinha espaço para ir lá embaixo e que os rapazes teriam que ficar meio afastados. Quando você para pra pensar no evento das origens e o coração dos dois, você percebe que isso daqui seria um sacrifício enorme para eles. Gumball entra em um estado de negação e dá esse último abraço muito fofo no Darwin, enquanto a Nicole o manda pro quarto. Ele liga pro Darwin mostrando que todo o plano dela foi por algo abaixo e não, isso não foi uma piada porque o Darwin é um peixe, e o Gumball e o Darwin começam a conversar mais chegados do que nunca, falando sobre tudo que aconteceu nos 5 minutos que eles estavam sem ver. Eu tô falando muito desse episódio aqui, mas como essa cena é esquisita. Eu espero que eu não seja o único que tenha achado isso. Eu pensei que esse tipo de piada tinha acabado na primeira temporada. No mais, é só uma cena engraçada dos dois indo e se divertindo juntos. Mas tinha uma pessoa que não estava se divertindo com tudo isso. A Anaís levanta sem ter acordado direito porque
ela basicamente não dormiu graças aos dois. No outro dia, Gumball tava em um sentimento de abstinência por acordar mais cedo. De repente, o Darwin finalmente acorda e atende o telefone. O Gumball fala sobre todo o estado preocupante que ele estava sem o Darwin, e de bônus ainda vemos os dois jogando um jogo abandonado estilo Clube Penguin, onde 3 jogadores estavam online: Gumball, Darwin e um estranho que sabe sei lá o porquê ainda estava jogando esse jogo abandonado. Mas quando o Gumball vai se empolgar por encontrar o Darwin, ele diz que precisava de um espaço ali porque ele ficaria ocupado. Ok, estranho, mas o Gumball respeita tudo isso. Quer dizer, mais ou menos, porque ele estava todo morto por dentro. Então ele diz que vai esperar até o Darwin ligar, mas ele estava tão sem saber o que fazer que ele fura a própria ordem. E depois de destruir o seu quarto tentando fazer algo, ele inventa uma desculpa e liga para o Darwin sem querer. Mas a resposta do Darwin é nem um pouco como ele esperava. O Darwin diz que estava ocupado com o som de outras pessoas no quarto. A Nicole pede o celular pro Gumball, porque o Ricardo gastou todos os créditos deles com ligações meio sem sentido. E ele até aceita, mas instantaneamente ele vai olhar a câmera do Darwin pelo chat do Clube Penguin de Elmore e, meus amigos, ali ele encontra Tobias e João Banana. Segundo Darwin, tudo aquilo não estava funcionando e ele desconecta do jogo. Na cabeça do Gumball, aquilo era o fim. O Darwin estava terminando a amizade com ele, o que pro Gumball significava o fim do mundo. O outro maluco do Clube Penguin, que estava sozinho, aparece para consolar o Gumball. Acontece que o cara que estava por trás disso era esse mano que eu não tenho ideia do nome, e ele fala que em um momento de risco, onde o Gumball pode perder uma amizade, ele precisa fazer o que for preciso para não perder ela. Aliás, destaque para esses cenários do jogo do Gumball aqui. A Anaís diz que o Gumball está errado de ir lá, mas o Gumball pouco se importa e prende a Anaís na cadeira. Vemos Tobias, João, Banana e Darwin saindo de um lugar muito suspeito e o Gumball aproveita um momento para tentar quebrar o aquário. Mas no caminho o Gumball acaba quebrando o cano que libera esse gás tóxico. Darwin acaba encontrando a Anaís nesse estado na cadeira e vai atrás do Gumball entender o que está acontecendo, tanto que ele pergunta na cara dele o que estava rolando. Na real, isso faz bastante sentido, tinha acontecido um glitch na hora que o Darwin foi conversar com o Gumball. O Gato Azul admite ter super reagido e diz que estava fazendo tudo isso para destruir o quarto do Darwin para que eles pudessem ficar juntos de novo. O Darwin fica estranhamente feliz e os dois ficam felizes juntos, fazendo aquele cumprimento estranho deles, mas parece que aquilo gera um choque e faz todo o gás explodir. A Nicole chega à conclusão que para a segurança de todo mundo, Gumball e Darwin não podem ser separados. Definitivamente uma conclusão que funciona. Ver essa relação do Gumball e Darwin funcionando é uma das melhores coisas possíveis. Embora, sabe, aquela cena foi bem estranha, mas não tão estranha quanto a coisa. O episódio começa e a Nicole tá muito brava na cozinha. Pra variar, ela mostra sua habilidade de sempre e a vovó Jojo liga, avisando que ela estaria vindo pra jantar. Mas isso estressa muito a Nicole. O que, sabe, normal, ela não é a melhor pessoa pra se suportar. Então ela pede pro Ricardo não se esquecer da coisa que eles tinham conversado antes. Só tinha um problema. O Ricardo não tinha a menor ideia do que essa coisa significava. Ele tenta perguntar, mas após um olhar ameaçador da Nicole, ele vai atrás de se lembrar rapidinho. O Ricardo tenta pedir ajuda para as crianças, mas por mais que eles investigassem tudo, nenhum deles conseguia ter ideia do que era a coisa. A única coisa possível foi uma meia salsicha que estava sobrando ali, mas quando o Ricardo iria engolir, ele se lembra de algo. Segundo a Anaísa, algumas pessoas têm tipos de memórias fotográficas diferentes. O Ricardo conseguia se lembrar de eventos passados através de gatilhos envolvendo o gosto de alimentos. Então ele consegue se lembrar do que aconteceu quando ele comeu a salsicha, fazendo ele recordar uma memória antiga onde a Nicole disse que não acharia essa espécie de panela que eu não tenho a menor ideia da tradução para o português. Então lá vai o Ricardo todo orgulhoso entregar para Nicole, mas quando ele está saindo a Nicole fala: Oh, thanks, Richard. But what about the thing? Yeah! Oh, yeah! I totally know that wasn't the thing. Isso faz o Ricardo ir atrás de muitas outras memórias, fazendo o Ricardo comer muitas comidas, o que pra ele era o dia perfeito, lembrando de muitas memórias que em sua maioria a Nicole estava se ferrando no final. No fim, o Ricardo volta com muitos objetos diferentes, mas bem, o que acontecia é que nenhum deles era tal coisa, fazendo a Nicole só ficar brava com ele, até o momento que ela chega a surtar. O Ricardo pede por tudo que era mais sagrado pra ela não ficar brava, e a Nicole diz que ela não estava brava, mas estava desapontada com o Ricardo, o que sinceramente é até pior.
A Nicole é a pessoa mais importante da vida do Ricardo. Uma raiva aqui ou ali era até suportável, mas um desapontamento seria lembrado pela sua vida toda. Até que você pode estar até do lado do Ricardo. Tipo, por que a Nicole não fala logo que é coisa pra ele? Mas, bem, eles tentam fazer o Ricardo comer todas as comidas ao mesmo tempo pra ver se de algum jeito ele poderia lembrar das suas memórias. Na real, ele recebe uma explosão de memórias ao mesmo tempo aqui, e depois de analisar bem, ele percebe uma palavra que se repetiu em todas essas ocasiões. A mãe do Ricardo. Sim, a vovó Jojo. No fim das contas, será que a coisa era trazer a vovó Jojo para casa? De qualquer forma, lá vai o Ricardo para a estação de ônibus, mas tinha um problema. Ela iria fechar em breve. O Ricardo com as crianças tentam correr para trazer a vovó Jojo para casa, mas eles falham. A porta fecha bem na hora e a vovó Jojo fica presa com o Gumball, Darwin e a Anaís ali. Pelo menos presos até o próximo dia. Ricardo tem uma cena de choro decepcionado e fica muito triste que ele tinha falhado. Ele pede muitas desculpas e fica chateado consigo mesmo. Do mesmo jeito, ele precisava ir encarar as consequências. Então, lá vai ele chega em casa e vai andando devagar para ver o que tinha acontecido. Nicole pergunta onde estava sua mãe. Ele fala a verdade, que deixou ela na estação de ônibus. Novamente, ela pergunta das crianças e ele fala a mesma coisa. Mas quando a Nicole parecia que mataria o Ricardo, na verdade ela dá um beijo nele. Nesse momento, Ricardo sente o gosto do beijo e lembra na sua memória o que aconteceu. Nicole estava estressada por ter que receber a vovó Jojo em casa mais cedo. Ricardo disse que conseguia resolver tudo isso. A Nicole tinha ficado muito agradecida e acabou dando um beijo no Ricardo para finalizar. No fim, o episódio acaba com um jantar muito bom dos dois, fazendo eles acabarem de bem com o outro, onde a Nicole cozinhou usando tudo que o Ricardo deu para ela durante o episódio, finalizando assim, talvez os 11 minutos mais satisfatórios dessa série até agora. O episódio começa com o Gumball fazendo barulho de pum com a boca e o diretor Brown pergunta o que exatamente estava acontecendo nesse momento. Diretor, se você não sabe, imagina eu. O Gumball estava escrevendo um poema sobre sua bunda e ele iria tocar no concerto à noite, mas foi impedido. Ele tenta contestar isso para o diretor, dizendo que não era um poema apenas sobre bundas, mas sim sobre autoaceitação e amor próprio de cada indivíduo. Felizmente, o diretor Brown nos livra de ouvir esse assunto e começa a correr. Mas tem um problema. O Gumball começa a ir atrás e percebe que se ele anunciasse que faria o discurso à noite, não tinha para onde as pessoas correrem. E ele consegue. O Brown chega e depois do Gumball anunciar, ele desabafa, dizendo que ele tem uma insegurança muito complicada em seu traseiro. O Gumball começa a chorar ouvindo tudo isso e pensando sobre tudo que o Brown estava falando, ele decide que o diretor precisava escapar dessa miséria, o obrigando a resolver essa situação e depois de muito exagero do diretor, ele aceita. Em primeira tentativa, eles vão até a barbearia e olha que surpresa, o Larry estava trabalhando lá e com a maior cara de decepção que eu já vi ele fazer nesse desenho todo. O Gumball tenta convencer o diretor, dizendo que às vezes ele só precisava encarar a sua segurança e talvez mudar o visual dela. Mas quando o Larry decide que iria começar a fazer, digamos que as coisas não dão lá muito certo. Os dois são presos e encontram esse cara muito esquisito até serem soltos. O policial até faz a proeza de se prender sozinho. Como as coisas não foram como planejado, o Gumball diz que quando isso acontece, ele vai atrás de um adulto responsável para resolver a situação. Mas infelizmente a Nicole não estava em casa por, trabalho. Então ele é obrigado a ir atrás de outro adulto da casa dele. Mas dessa vez, ao invés de responsável, um pouco inconsequente. E sim, eu tô falando do Ricardo. O Coelho então passa toda uma lição de autoaceitação e ser como você é. E caramba, lembrar que toda a base do episódio está voltado sobre as bundas dos personagens é algo assustador. Então o Ricardo diz que tudo que você precisa fazer é olhar no espelho, respirar fundo e se aceitar, pensando no corpo que você merece. O Ricardo vai lá e se mostra ser um cara todo musculoso e bombado. De certa forma, não é a primeira vez que ele se mostra bombado no desenho. Depois disso, vai o Gumball, ao qual ele se revela um gato num estilo mais anime humanoide. E então, finalmente vai o diretor Brown, que de primeiro momento até consegue, mas seu plano acaba explodindo depois de ele pensar nas suas inseguranças. Nesse momento, o diretor Brown conta a sua história de origem da sua insegurança, dizendo que ele tinha nascido com uma bunda esquisita e ele de fato nunca se incomodou com isso. Entretanto, certo dia ele sofreu bullying por causa dela, e todos começaram a rir desse treco. Gumball começa a chorar e diz que o diretor precisava por tudo que era mais sagrado enfrentar o seu medo. Brown diz que não dava e sua insegurança era mais forte que ele. Gumball do outro lado estava determinado e afirma que iria curá-la,
sala, embora fosse meio difícil fazer isso preso em uma cadeira. A pessoa que nós não sabemos o nome estava fazendo um poema e a cena corta para vermos que das pessoas que estavam observando o poema, aparentemente o segurança do lugar ou algo assim era a mesma pessoa que fez bullying com o diretor Brown. E aqui, mesmo vários anos depois, sendo um adulto todo crescido, ele volta a fazer esse bullying, entristecendo muito o diretor e o chamando pelo seu apelido vergonhoso, o que mata o Brown por dentro. Gumball, assistindo toda essa situação, consegue finalmente se soltar e depois de dar uma voadora de 2 pés na mole, ele começa um poema intitulado Minha Bunda. Caramba, eu não consigo fazer um roteiro sério desse episódio. O Brown acaba tomando o microfone do Gumball. Entretanto, ele se viu cercado na frente do público, tentando lidar com o fato que ele teria que encarar essas caras após interromper um lindo poema sobre bundas. O diretor Brown não sabia o que fazer, pensando o quão pequeno ele se sentia nessa situação embaraçosa. Mas no momento certo, o poema do Gumball cai do seu lado. O Gumball liga a música e o diretor começa a improvisar um pouco sobre tudo. Eu vou poupar vocês de ouvir a letra dessa música, mas se resumir algo mais ou menos como rebola, rebola algumas vezes e umas palavras honestas do diretor Brown. Os estudantes ficam empolgados com tudo isso e o segurança se vê perdido. O episódio acaba com todo mundo se autoaceitando e o Gumball se sentindo orgulhoso após o diretor Brown perder toda a sua insegurança. Eu de fato não tenho muito a comentar sobre o que eu acabei de assistir aqui. A mensagem desse episódio certamente é bonitinha, mas caramba, eu não consigo levar nem um pouco a sério um episódio que tem o título de As Bundas. No mais, acho que ele pode ser aproveitado como todo episódio de Gumball. Felizmente, a Cartoon nos deu um episódio fofo para equilibrar as contas. Então, vamos para o trânsito. O episódio começa e recebemos uma péssima notícia para Anaís. A Nicole pede uma reunião de família e conta que a Daisilândia seria demolida em breve. Por causa disso, eles precisavam ir atrás de ver aquilo imediatamente para saciar a vontade da Anaís por tudo isso. O Gumball diz que não poderia por causa do seu encontro com a Penny, mas a Nicole não liga muito. Na verdade, ela dá muitos argumentos obrigando eles a irem. Isso acontece porque eles estavam tentando ir há pelo menos 2 anos, mas já que todo mundo nessa família é um idiota, alguns imprevistos sempre acabavam acontecendo e a Anaís nunca conseguia ver a Daisy. Dentre essas proezas, eu quero destacar o Darwin colocando fogo após bater um carrinho de controle remoto em um caminhão, o Gumball preso numa máquina de brinquedos, o Ricardo no hospital após comer uma galinha de brinquedo e o Darwin colocando fogo na água do aquário dele. Eu quero muito saber como essas coisas aconteceram. A Nicole pede para eles prometerem que apesar de tudo, eles iriam estar no seu melhor humor para se divertir com a Anaís. E eles aceitam, afinal. Quem não aceitaria depois de toda essa humilhação? O episódio corta pra eles no carro e o Gumball começa a gravar um áudio de desculpas para a Penny. A Anaís fala o seu plano de hoje, mas entre todas as atrações, uma acaba incomodando muito o Darwin, que é o fato de existir um bebê desse jeito no parque. Isso acaba assustando o peixe. Enquanto isso, a Nicole agradece o Ricardo por ter consertado o carro, mas queima a língua após perceber todas as coisas bizarras que esse carro estava fazendo. O peixe começa a se assustar com o bebê e empurra o banco do Ricardo, o que cria uma confusão gigantesca ao maior estilo Gumball na situação. No fim, o áudio que o Gumball estava gravando, na verdade era aqueles áudios que escrevem uma mensagem, coisas horríveis começam a ser escritas para a Penny. Por causa disso, ele acaba mandando sem querer, trazendo mais caos ainda para toda a situação. A Nicole dá uma enfurecida e pede para eles se lembrarem que tinham prometido estar de bom humor para tudo isso. Em um piscar de olhos, todo mundo começa a se comportar nessa situação. Eles só precisavam de uma boa alma viva para deixarem eles voltarem ao trânsito. Mas todos os outros carros ficam olhando mal para os Watersons após toda a situação. A Nicole então decide tacar o dane-se e ir mesmo assim. O Gumball do outro lado começa a editar a mensagem que ele tinha mandado para a Penny, mas mal sabia o Gumball que ela poderia ver a mensagem antes de ser editada. Em uma cena até que engraçada, isso praticamente mata o Gumball por dentro. Uma nova confusão é iniciada após a Nicole mencionar o bebê e o Darwin é nocauteado pelo carro do pai do Tobias. A Anaís então, olhando toda essa situação, pede para a Nicole fazer o que ela tinha que fazer. A Nicole primeiramente dá vida ao carro novamente. Depois ela restaura o Darwin. Prosseguindo, ela dá ré até a casa da Penny, onde ela fala que o Gumball mandou uma mensagem sem querer e ele ama muito a Penny. Destaque para a reação engraçada dos dois nessa situação. Eles voltam atropelando todo mundo, mas quando parecia que eles iriam chegar, a polícia os para, interrompendo todo mundo pelo tal veículo ilegal graças a todas as alterações do Ricardo. O policial ainda termina dizendo que eles não poderiam ir à Daisilândia. Ouvindo isso, a Anaís toma a frente, falando algumas coisas muito fofas, dizendo que ela entende que muitas vezes os garotos precisavam de mais atenção do que ela, falando pra Nicole não se preocupar e não era culpa dela. Ela entendia que muitas vezes ela não poderia ter o que queria e era assim que a família deles funcionava. Todo mundo faz uma cara por fofa e ela diz que ficaria muito bem,
Mas nesse momento, algo atinge o orgulho da família dos Wattersons. Eles sentiam que não podiam não levar a Anaís para o parque. Por isso, nesse momento, todo mundo ativa sua transformação mais poderosa. Em uma cena toda estilizada, eles começam a correr para a Daisylândia. A polícia detida e no estado de insanidade e obsessão que eles se encontravam, os Wattersons são obrigados a irem pelo esgoto, onde, apesar do início mais calmo, a Anaís escuta o som da Daisylândia e começa a se divertir muito com a situação. E, sinceramente, tudo isso parece muito divertido apesar de tudo. Inexplicavelmente, todo esse esgoto acaba jogando eles para a Daisylândia, mas na hora que eles iriam entrar no parque, a Anaís fala que acha que eles não precisavam ir até esse lugar. A Nicole pergunta o porquê de tudo isso. A Anaís primeiro aponta para o estado que o parque se encontrava e, pra falar a verdade, ela tá totalmente certa. Eu não entraria em um parque pegando fogo, pelo menos. Finalizando falando algo que realmente toca o coração de quem está assistindo, porque ela não tinha certeza ao certo se as pessoas dessa família realmente tinham tempo pra ela. Algumas vezes elas só queriam seguir a sua vida e tá tudo bem. A Anaís parece ter muita maturidade aqui para seguir com a sua vida. No fim, o episódio acaba de um jeito bem fofinho, com a Anaís admirando todo mundo e uma foto muito divertida dos Wattersons acontecendo. Ah, e também caiu uma Daisy na Anaís, o que faz ela ficar muito feliz com todo esse dia. O primeiro episódio em questão chama-se O Astrológico e conta como o Senhor Pequeno conseguiu essa pedra muito bizarra que diz prever o futuro de todos os estudantes da escola. Ele hypa todo mundo e anuncia isso como a única e crua verdade sobre o seu futuro, inclusive prevendo coisas envolvendo seu par romântico, onde todos os estudantes se atraem para descobrir isso. Tudo isso era previsto graças a essa pedra e eu tô realmente curioso com o conceito que eles usariam se Gumball fosse um show mais adulto aqui. O Senhor Pequeno então pergunta quem estava a fim de ouvir o caminho das estrelas e descobrir qual era o amor verdadeiro de cada um. Gumball e Penny não ligam pra isso e falam que nunca que uma pedra vai definir o futuro de cada estudante. De qualquer forma, na hora de prever os casais, a pedra aposta em João, Banana e Terry, Sari, o cara do cachorro quente, Leslie, bom, essa daqui é a definição de amor próprio. Mas enquanto o Senhor Pequeno falava de todo mundo, Penny estava achando isso ridículo. O Gumball também pensava isso, mas realmente tinha o seu orgulho tocado quando o Senhor Pequeno revela que o par romântico da Penny é, na verdade, Tobias, que por sua vez se mostra um gigantesco de um babaca nessa situação, humilhando o Gumball por isso. E como se não fosse possível pisar mais ainda no Gumball, o Senhor Pequeno conclui que Gumball e Penny irão terminar no final do dia. Ainda assim, Gumball e Penny continuam duvidando, mas mal sabiam eles que no intervalo, depois de um encontro clichê pra caramba, Sari e o cara do cachorro quente começam a ficar juntos. De um jeito bem rápido até, isso foi muito estranho. Ainda temos essa cena sensacional do Gumball tentando ficar de mãos dadas com a Penny, mas ela não se ligando. Tobias, como o grande babaca que é, aproveita o momento e joga na cara do Gumball. Penny pergunta pro Gumball se ele realmente achava que a profecia era real. Depois de uma resposta não muito certeira, ele concorda e diz que aquilo era loucura. Mas na sequência, absolutamente todas as previsões do Senhor Pequeno começam a ser provadas como verdadeiras. Inclusive alguns casais como Karen e Alan se separando. A Masami também consegue o que sempre quis e começa a ficar com Alan. No meio de tudo isso, o Gumball se sente muito desesperado para não perder a Penny, mas por causa disso ele acaba causando um desespero nele mesmo e machuca muito a Penny depois de passar pimenta em sua comida. A Penny, por sua vez, se sente desesperada, porque ela nunca gostou de pimenta em primeiro lugar. O talarico do Tobias aproveita a oportunidade para confortar a Penny e segurar a sua mão. A Penny até tenta dizer que estava tudo bem, que o Gumball só precisava se sentir confortável, mas ele não entendia exatamente. Algo ainda estava incomodando muito. Por isso, o Gumball tenta fazer um jogo de basquete, fala que se ele fizesse essa cesta, ele e a Penny ficariam juntos. Então ele vai, mas infelizmente ele acaba errando. Então ele desiste e diz que se ele errasse, ele e a Penny ficariam juntos. Mas mesmo se esforçando para errar, Gumball de um jeito muito bizarro consegue acertar a cesta. Darwin tenta confortar ele e diz que pra ele parar de loucura. Afinal, ele tinha caído com a Tina naquelas loucuras do Senhor Pequeno, mas ele ainda estava muito bem com a Carrie. Entretanto, adivinha? O peixe também acaba ficando com a Tina no meio dessa confusão. Tudo isso ativa um lado raramente visto no Gumball. Ele estava se sentindo mal, por isso ele tenta mostrar mais uma das suas grandes formas de afeto que ele tentou mostrar para a Penny ao longo do desenho. E adivinha? Ele toma um fora por isso. A Penny odeia esse tipo de grande demonstração de amor. Mas mais do que esse fora,
A sua namorada também pede um tempo, dizendo que se o Gumball não conseguia ter confiança que a relação dos dois estava boa, então talvez ela realmente não estivesse. O Tobias joga na cara dele. Mas o Gumball não podia parar ali. Ele vai atrás do Sr. Pequeno descobrir o que estava acontecendo. E, bem, digamos que o velho não estava passando muito bem. O Gumball tenta quebrar essa pedra e parece que isso dá certo. Mas, na verdade, acaba piorando tudo, com o Sr. Pequeno virando um gigante nessa cena. O Gumball diz que não importava o que o Sr. Pequeno estivesse fazendo, ele pedindo encarecidamente para ele parar. O Sr. Pequeno então fala que não podia fazer nada a respeito. Tudo no universo era pré-determinado e eles só podiam seguir o ciclo. E o mais absurdo de tudo, o Gumball era Sagitário enquanto a Penny era de Capricórnio. Definitivamente nenhuma chance desses dois ficarem juntos. O Gumball então mostra um momento de protagonista aqui, dizendo que a Penny estava certa. O Sr. Pequeno podia pensar o que ele queria, mas tudo isso que ele estava trazendo para a aula era baboseira. O Sr. Pequeno surta e cria um buraco negro com tudo isso. Mas antes que a gente pudesse ver alguma consequência que aconteceu, o Gumball acorda e vemos o que realmente aconteceu nesse tempo. Aparentemente essa pedra que o Sr. Pequeno trouxe para a aula era radioativa e ela realmente mexia com o sentimento de amor dos indivíduos. Mas com o Gumball enfrentando o Sr. Pequeno, tudo voltou ao normal, apesar do Sr. Pequeno ter se apaixonado pela pedra. No fim, depois deles lavarem o corpo de todo mundo, as pessoas perdem as suas paixões sem sentido e a Penny caminha preocupada com Gumball, porque sabe, ele tava bem fraco. Pelo menos no fim, Penny e Gumball acabam se desculpando e falam que eles amam um ao outro. No mais, o episódio acaba com Tobias nesse estado. Caramba, eu amei esse episódio. Eu adoro ver essas maluquices do Sr. Pequeno, é impressionante como sempre dá em episódio bom. Mas a animação do episódio naquele momento foi sensacional. Sem dúvida, era meu episódio até agora. Era porque de algum jeito eu gostei mais do próximo episódio, então vamos logo para o líder de torcida. O episódio começa com Gumball e Darwin revisitando as memórias antigas dos seus pais. E entre muitas coisas, eles acabam achando o Ricardo escrevendo algo meio estranho, dizendo que ele gastou todo o seu dinheiro em pompons porque ele queria virar líder de torcida. A questão é que ele queria muito ir, mas a sua mãe, a vovó Jojo, também conhecida como uma das pessoas mais chatas desse desenho, não queria isso, tendo algum preconceito de certa forma. O Ricardo admite que esse diário era seu e conta aos garotos um flashback do momento da sua decepção. Ele estava todo empolgado indo para fazer os testes de líder de torcida, mas quando ele iria entrar, a vovó Jojo impediu ele, dizendo que sucesso como esse não vinha na família dos Wattersons, basicamente mandando o Ricardo desistir dos seus sonhos. O Ricardo voltaria a repetir toda essa visão pessimista agora muitos anos no futuro e Gumball e Darwin choram por causa disso. Darwin olha dentro do Ricardo para investigar e percebe que alguns pensamentos ruins do Ricardo acabaram se perdendo dentro dele graças à vovó Jojo. Gumball fala isso para Nicole e Anaíse. Segundo a coelha, tudo que estava dentro do Ricardo era resultado de muitas ideias que foram deixadas em cada membro da família do Ricardo enquanto ele foi crescendo. Basicamente dizendo que o preconceito em cada família é muitas vezes criado pelos pais. E eu tô adorando o que esse episódio tá cobrindo. Todo esse tema sensível de que você não pode seguir os seus sonhos porque alguém não te apoia é realmente muito complicado. Gumball pergunta se tinha alguma cura para o Ricardo conseguir quebrar essa barreira. E a Anaís diz que tinha sim. Ignorar todos os conselhos da Juju e ir até o teste de líder de torcida. Testes esses que aconteceriam no dia seguinte. Então, o Ricardo teria um dia inteiro para se arrumar. Destaque para Nicole e o Darwin tentando fazer rimas para animar o Ricardo. Mas mesmo com todas as tentativas do coelho, eles não estavam conseguindo em nenhuma. Darwin diz que esses traumas do passado não seriam resolvidos tão facilmente. O Gumball até tenta, mas não consegue. Então eles chegam à conclusão que o Ricardo precisava de confiança. Mas como eles conseguiriam dar autoconfiança ao Ricardo se ele não tinha isso para início de conversa? Bem, a Anaís tinha um plano. Na hora de dormir, Ricardo se mostra com muito medo, dizendo estar muito ansioso para o que iria acontecer. Mas a Anaís tem um segredo para contar a ele. Em suas mãos, ela tinha a cabeça da primeira líder de torcida da história. Um beijo dela e você teria toda a confiança necessária para conseguir os seus objetivos. A questão é que a primeira líder de torcida da história na verdade era uma bola de tênis. A Anaís realmente acreditava no efeito placebo. Um dia novo em Elmore e vemos aqui todo mundo vendo os testes para líder de torcida. Mesmo depois de uma apresentação sensacional das garotas, o Sr. Pequeno dá apenas uma nota 1, praticamente surtando com quão absurdo isso foi. Ricardo dá um beijo na bola de tênis e instantaneamente
realmente se sente autoconfiante, sem vergonha de fazer a sua apresentação. Ele começa a desfilar dentro do ginásio, se é que dá pra chamar isso de alguma coisa que não seja movimentos aleatórios. Mas aparentemente o Sr. Pequeno estava gostando disso, então continua. Gumball e Darwin parecem ter estudado alguma coreografia e aparecem lá para ajudar. Temos uma referência ao Ricardo repetindo um movimento antigo, mas quando ele ia se empolgar, ele olha para toda a torcida e vê a sua mãe no meio daquilo. Mom, what are you doing here? Richie, I'm retired. Ain't got nothing to do, so I walk around and waltz into whatever open public event. Na real isso faz bastante sentido. A sua mãe continua sendo uma tremenda de uma babá que diz que ver os outros falhando miseravelmente faz ela se sentir melhor sobre seus erros. Ricardo se esconde de vergonha por tudo isso, mas a Anaís pede para ele se lembrar da tal líder de torcida lá. Mas, quebrando todo o clima, a vovó Jojo revela toda a verdade sobre a bola de tênis. O mundo acaba pro Ricardo. Ele se sentia muito decepcionado consigo mesmo. Em uma das melhores cenas de todo esse desenho, ele ouve muitas críticas de todos seus antepassados xingando ele. Mas nesse exato momento, Gumball e Darwin começam a levantar a sua moral, fazendo o melhor papel de líder de torcida e todo mundo começa a cantar apoiando o Ricardo. Aos poucos, as vozes da sua cabeça vão saindo, ativando a sua melhor forma. O Ricardo estava determinado. Nesse exato momento, ele começa a fazer muitas acrobacias, entregando uma das melhores performances possíveis. Ainda sendo levantado pelo Gumball e Darwin após muitos giros, ele cai no chão, mas dessa vez em pé, quebrando o queixo de todo mundo, e principalmente da vovó Jojo. Isso foi muito incrível. O Sr. Pequeno dá 10 depois de ver essa maravilha. O Ricardo saiu por cima e superou o seu trauma do passado. O primeiro episódio em questão chama-se A Entediante, e aqui nós descobrimos que o que foi dado como piada para a Molly parar no Void, na verdade é totalmente canon dentro desse desenho. Ela é muito chata, tão chata que as pessoas não conseguem prestar atenção no que ela está falando. Felizmente, Gumball e Darwin estão aliviados, porque eles não caíram na pegadinha e estão livres para aproveitar o seu intervalo. Eles passam pelo Anton e o ignoram, passam pelo Jared e roubam o suco dele, e na hora da Tina, eles ignoram ela também. O que o Gumball não sabia é que esse seria um de seus maiores erros nesse dia, porque ela disse para eles não pisarem ali, que era algo muito importante para ela. Entretanto, eles ignoram mesmo assim. A Tina, por sua vez, disse que se eles não fossem ouvir, ela teria que fazer eles ouvirem. E eu não sei vocês, mas eu não tenho muita coragem de fazer algo depois da Tina me encarar com essa cara. Gumball e Darwin precisam arranjar uma desculpa para sair da aula e, felizmente, próximo ao intervalo, eles usam a clássica estratégia de pedir para ir no banheiro. Por mais que a Simon soubesse o que eles fossem fazer, ela não tinha energia suficiente para encarar aquilo, então a professora deixa eles escaparem. Mas, bem, quando eles estavam preparados para fugir, um rosto familiar aparece no corredor, mas não de um jeito muito bom, porque a Molly começa a puxar assunto com eles. E eu acho que essa foi uma das maiores descobertas do desenho inteiro, porque a Molly está em uma zona do tempo tão gigantesca e tudo que ela fala é absurdamente tão chato, que na verdade isso para o tempo. Gumball e Darwin ficam impressionados com essa descoberta, afinal, eles literalmente podiam parar o tempo quando quisessem, e ao invés de usar essa descoberta para fugir, a dupla decide que iria usar para algo muito mais importante, zoneando a escola pelo tempo inteiro, fazendo o Rock usar seus sapatos de luvas, o Sr. Pequeno sentar em picles, e eu não tô zoando, é exatamente isso, e o diretor Brown se vestindo desse jeito. Mas quando a diretora Simeon percebe isso, nós temos uma das cenas mais engraçadas da série inteira. How did you know I love a man in a pink sparkling cowboy hat, a baby doll, fake extensions, hard glasses, a bow tie, and a skateboard? O problema é que com a diretora Simeon aparecendo significava uma coisa. O Gumball gastou tanto tempo fazendo piadas e mais piadas que o intervalo se foi de um jeito muito rápido. Mas quando parecia que eles seriam arrebentados pela Tina, felizmente, como uma boa alma viva, a Molly aparece na hora H. Darwin então pergunta o que eles poderiam fazer e depois de coçar muito a cabeça, o peixe chega à conclusão e o Gumball, como grande babaca que é, rouba toda a ideia do Darwin. Então eles decidem usar do tempo infinito que tinham para virar mestres do Kung Fu. Eu me pergunto por que eles só não fugiram da escola nesse tempo. E mesmo com pausas para fingir que estavam ouvindo a Tina, de alguma forma eles aparentam conseguir e se tornam muito poderosos. E eles também começam uma banda nesse tempo. Mas quando o tempo finalmente volta ao normal, Gumball e Darwin aparecem com essa fantasia, prontos para assolar a Tina. O Gumball também dispensa a Molly da maneira mais babaca possível. E reunindo todos os seus ataques mais poderosos, Gumball avisa a Tina para ela se preparar para ser extinta, enquanto faz a bola
bola de energia mais poderosa que ele conseguia. Mas na verdade o que acaba saindo do Gumball e Darwin é apenas isso aqui. A Tina, que não é boba nem nada, começa a caça aos Wattersons. Felizmente, pouco tempo antes de serem pegos, a Molly aparece, mas na verdade no pior dos momentos, porque ela começa a falar enquanto os dois são esganados, estando condenados a ficarem assim por todo o resto da humanidade. Até o Gumball se questiona se esse era o real destino deles, e a punição por serem babacas e ignorar todo mundo era serem pisados eternamente pela Tina enquanto são obrigados a escutar a Molly. Felizmente, pela primeira vez, o Darwin acha uma quebra nesse espaço temporal e acredita que se eles prestassem atenção na Molly uma vez, tudo voltaria ao normal. E mesmo que fosse muito entediante, valia o risco. Então a barreira do tempo começa a ser quebrada, finalmente começando a sair palavras entendíveis da Molly. Isso tudo no melhor momento, onde ela alerta que a Tina quer quebrar eles porque eles interromperam uma tradição de dinossauros no início do episódio. Talvez se os dois fossem menos babacas e ouvissem o que os outros querem falar, as coisas ficariam bem. Incrivelmente, os garotos seguem o conselho e pedem desculpas para a Tina, que por sua vez os perdoa, afinal, eles estavam com a Molly aparentemente. Vemos uma espécie de cumprimento das duas e o episódio acaba com a Molly achando o Gumball e o Darwin muito chatos e ficando preso na mesma barreira temporal. Concluindo assim, um episódio incrível. O próximo episódio chama-se A Professora e aqui descobrimos mais da vida da professora Simeon. Tudo começa com os alunos de Elmore tendo que fazer uma lição matemática, mas porque a escola de Elmore é um lugar horrível, eles cortaram os gastos de computadores e compraram um papel higiênico no lugar, fazendo os estudantes terem que fazer a lição no papel. Gumball, que não tem a menor ideia de como resolver uma conta sem calculadora, vai atrás de seu celular, mas como vocês sabem, não se pode usar celular na escola. E a professora Simeon confisca isso. Mas antes dela confiscar, a Simeon diz que pessoas que fazem isso são aquelas que não têm nenhum conhecimento para oferecer à humanidade, e são exatamente esse tipo de pessoa que vira influencer. Caramba, isso daqui doeu. A professora sai da aula, mas esquece o celular do Gumball dentro da mochila. O gato azul então se vê obrigado a ir atrás, mas sem querer, ele descobre algo bem maior e vê a professora Simeon supostamente pegando um dos troféus da escola. Gumball, pegando ela no flagra, decide ir atrás, mas acaba sendo nocauteado pelo carro da professora, infelizmente. Algum tempo depois, o Gumball acorda, mas no carro da professora Simeon, ele iria dizer que tinha pego a professora roubando, mas quando ele olha mais de perto, isso definitivamente não é um troféu. O Gumball então começa a se assustar e, para tranquilizar a professora, diz ele que queria ir atrás dela para entender como ser um professor para trabalhar assim no futuro. Afinal, ser professor só tem benefícios. Isso faz a Simeon cair na risada e fala que ela não pode ensinar o Gumball a dar aula, mas nesse tempo antes de voltar à escola, ela podia ensinar ao Gumball como era o dia médio de um professor. Nesse momento, o Gumball pensava que estava sendo cúmplice de um crime, mas ele precisava ir atrás de descobrir o que estava acontecendo. A Simeon continua falando sobre a sua vida, mas tem a sua atenção totalmente interrompida quando ela acha o cara da digital, começando a bater nele, perguntando onde estava a sua coisa. O cara digital diz que não sabia porque alguém roubou dele. Enquanto isso, o Gumball começa a chamar a polícia para delatar a professora Simeon, e depois de uma piada boa envolvendo a cabeça da professora Simeon parecer um Monte Fuji, a polícia diz que estava rastreando a ligação do Gumball e ele deveria ficar com o celular parado para eles poderem ir atrás. No mesmo momento, o Gumball toma um dos maiores sustos da sua vida quando o cara da digital começa a ameaçar ele com uma colher. Eu realmente não sei o que faria se isso acontecesse comigo. Felizmente, a Simeon vira o jogo e a cena corta para os três no carro, com o cara da digital preso. Simeon vai atrás de uma loja, mas ela não acha nada lá. Com o ladrão preso, Simeon decide apelar para um método mais drástico e coloca uma música irritante para tocar no carro. Gumball até pergunta o que essa música tinha de mais, e ela diz que ele entenderia quando tivesse filhos. O cara da digital começa a surtar e nesse momento que acha criminosa, a professora de educação física. Isso faz bastante sentido, para falar a verdade, batia com todas as descrições que ele deu do ladrão no início. Simeon então liga a alta velocidade e começa a ir atrás. Vemos que ela estava roubando algo da escola. Simeon pede pro cara da digital ir no carro ver o que era, mas ele aproveita sua liberdade para dar fuga. No lugar, ela manda Gumball ver o que era. Sem escolhas, o gato azul vai nesse caso, e surpreendentemente, depois de invadir o carro, ele consegue.
Eu me pergunto realmente como a treinadora consegue entrar desse carro de lado. De qualquer jeito, o Gumball se salva. O pai do Ricardo aparece aqui e a Simeon começa a rir do que tinha conseguido. O Gumball estava com muito medo, afinal, ele não sabia para onde ela os levaria. Mas fica feliz ao lembrar que a polícia estava os rastreando. Chegando no destino, o Gumball estava todo surtado, mas ao mesmo tempo tranquilo para o que rolaria. A polícia começou a se movimentar, mas quando o Gumball pensava que seria espancado, a Simeon diz que não seria nada disso. Aquilo era apenas a casa dela. Ela não estava fazendo nada com o Gumball. O gato azul então pergunta o que caramba era esse troféu que ela tinha. A Simeon então revela que aquilo foi o prêmio que ela ganhou por inventar o fogo. Isso faz bastante sentido, parece um troféu bem primitivo mesmo. A professora diz que toda essa missão que eles tiveram indo atrás da treinadora acontecia porque a escola não repassava os fundos para os professores usarem como orçamento. Então eles têm que se virar com isso. Ela tinha vendido a calculadora das escolas para fazer negócios com o cara da Digital, mas a Russo acabou roubando os cabos dele, porque supostamente ela precisava para sua matéria. Mas nada disso importava porque agora eles finalmente tinham esses laptops. Aparentemente todo esse tempo a Simeon juntou o dinheiro do seu bolso para melhorar a escola. Gumball agradece muito ela, e antes que ele pudesse se ligar que a polícia estava indo atrás deles, descobrimos que o cara da Digital roubou o celular do Gumball e a polícia foi atrás dele também, encerrando assim o segundo episódio de hoje. O primeiro episódio aqui chama-se O Aplicativo. Nele, Gumball e Darwin começam mostrando seu celular, que parece muito uma bomba relógio, porque ao tentar instalar um aplicativo mais recente, ele quase explode, mas não importava mais, porque com esse celular antigo e um pouco de dinheiro da Nicole, que o Gumball jurava ser uma carteira aleatória que tinha dentro do carro, eles finalmente poderiam trocar o celular deles por algo mais recente. Tudo isso por causa de um aplicativo chamado ClickZap. A Nicole tenta alertar que deu sobre esse aplicativo ser perigoso em algum lugar, mas sabe, esse é o tipo de notícia que lemos sobre qualquer aplicativo novo por aí. O que o Gumball não sabia é que ignorar esse conselho da Nicole seria um de seus maiores erros. O guarda-rosquinha tenta dar em cima da Nicole, mas a mulher é tão bruta que coloca ele como uma roda, que rendeu uma cena bem engraçada para a gente. No caminho para a loja, Gumball e Darwin acabam achando um mendigo de Elmore, que incrivelmente é o verdadeiro nome dele dentro do desenho. E ele começa a oferecer esses óculos para Gumball e Darwin. Como eles foram bem criados, Gumball e Darwin recusam coisas de estranhos normalmente, mas ele insiste, dizendo que esses óculos revelam a verdade de como o mundo é por dentro. Irritado, o Gumball finalmente aceita. Ele olha para uma propaganda do Joyful Burger e a mensagem subliminar traduz para algo como "não pense", como se fosse algo dizendo para ele comprar um hambúrguer não importava o que acontecesse. Na outra propaganda, que jurava ser um portal de notícias confiável, vemos que na verdade ele não era, é só outra propaganda enganosa. O mendigo diz ter revelado a verdade para eles, mas Gumball e Darwin estavam tranquilos em relação a isso. Gumball diz que vive na internet há muito tempo, isso é praticamente notícia velha, então eles ignoram o conselho e vão comprar o telefone. E meus amigos, finalmente um telefone que rodava o tal do ClickZap. Estranhamente, os termos de usuário eram comicamente grandes, entretanto quando eles iam aceitar, o mendigo fala para o Gumball olhar o Tobias. E depois da sua dança muito esquisita, vemos que o seu cérebro vai sendo lentamente consumido, até o momento que o Tobias vira literalmente um zumbi. O mais estranho é que ele se mostra totalmente normal no aplicativo. Pior ainda que vemos o vírus se espalhando, contaminando todos os estudantes de Elmore. Segundo o Homem de Rua, todas essas pessoas estavam trocando suas almas por engajamento. O Darwin, com uma voz muito triste, reconhece que todo mundo deveria saber que estavam sendo consumidos por isso. Felizmente, o Gumball toma a frente e avisa que ele não cairia nesse golpe. Ele e Darwin iriam atrás de curar essas pessoas. O problema é que por causa disso, o Gumball chama muito a atenção para ele e os estudantes começam a ir atrás dos dois. O homem pergunta como o Homem de Rua sabia tanto desse aplicativo para início de conversa, e é aqui que vemos a triste história por trás dele. Porque na verdade, foi ele que desenvolveu o código e o algoritmo por trás de tudo. Um dia ele estava trabalhando tão forte que criou o código mais vicioso possível de uma rede social, onde era baseado em ódio e desinformação. Assim, ele criou a plataforma mais viciante de todos os tempos. Pessoas que eram amigas antes viraram inimigas com força. Ele falou para seu chefe acabar com o código que ele tinha feito, mas acabou rindo da cara dele e o demitiu. Darwin fica muito triste com isso e perguntou se foi assim que ele perdeu todo o seu dinheiro. Ele corrigiu Darwin e disse que na verdade ele perdeu tudo depois de bater um iate em sua ilha privada.
Eu acho que é mais difícil de simpatizar com ele agora. Ele disse que seu padrão de vida bilionário era tão irresistível que ao perder tudo, ele foi atrás de fazer um segundo aplicativo super poderoso. Assim, ele criou o ClickZap. Gumball então resume a história e diz de um jeito engraçado que ele basicamente acabou com a humanidade 2 vezes. O Homem de Rua confirma, mas ao mesmo tempo ele diz que também era o único que sabia como salvá-lo. Por causa disso, eles concordam. Ele faria uma distração, enquanto isso Gumball e Darwin vão atrás de destruir o sinal de internet. Entretanto, era meio difícil para Gumball e Darwin subirem nessa torre. Felizmente, Gumball tinha pego seu celular antigo até lá. Pra quem lembra, no início do episódio, essa bomba explodia toda vez que ele baixava o ClickZap. Usando esse conceito, ele clica para instalar e arremessa o celular, assim destruindo a torre de conexão 4G. Mas tinha um problema. O Wi-Fi grátis ainda estava ali, fazendo todo mundo se conectar. No momento, a Nicole aparece para salvá-los, mas tinha outro problema. A Nicole não entendeu direito o que estava acontecendo e estava seguindo o conselho do Gumball e Darwin no início do episódio e começou a baixar o ClickZap, fazendo a própria Nicole ficar viciada. Os estudantes de Elmore abrem um carro, mas na hora que eles seriam destruídos, os pais de cada estudante começaram a usar o aplicativo. E nesse exato momento, o aplicativo perdeu a graça, fazendo todo mundo sair dele. O Homem de Rua pedem para eles irem atrás do que aconteceu. Afinal, a diferença era que os pais começaram a ser consumidos pelo aplicativo. Mas o Gumball fala para ele que isso daí era justo, dizendo que tudo estava como antes. As pessoas ficavam loucas por 5 minutos e depois tudo voltava ao normal. O que, sinceramente, parece justo mesmo. E com toda essa crítica social, o episódio acaba. E esse foi o primeiro episódio de hoje. Eu diria que Gumball é o melhor desenho para trazer coisas da atualidade, para odiar isso. Nós temos toda a jornada para uma festa maluca que o Tobias estava planejando. No início do episódio, Tobias começa a convidar todos os estudantes da escola para sua festa de aniversário. E destaque aqui para o seu convite, que certamente foi um mago do Photoshop que fez isso. Gumball e Darwin ficam receosos para ir à festa. Afinal, apesar de ser uma festa de gente rica, o Tobias não tem a melhor fama sobre se comportar perto da namorada dos outros. Felizmente, com a aprovação das garotas, Gumball confiava na fidelidade da sua namorada. Fora isso, ele também queria muito ser ovacionado naquela festa do Tobias. Então, sua presença já estava marcada. Entretanto, na hora da preparação da festa, Gumball repara que ninguém estava indo porque o Tobias não tinha amigos na rede social. E como eles não queriam não receber a atenção que eles precisavam, eles vão atrás de uma maneira de agitar a festa do Tobias. Mas depois de muitas coisas não tão boas, o Gumball e Darwin acabam achando algo que vai agitar a festa do Tobias. Um perfume. Como um perfume vai agitar uma festa a ponto de convidar todo mundo, vocês me perguntam? Bem, Gumball e Darwin decidem usar o perfume, mas digamos que ele era muito poderoso para ser um perfume normal. Uma entidade maligna parece ser solta e instantaneamente Gumball e Darwin abrem um sorriso no seu rosto e começam a fazer a maior bagunça pela casa, além de mandarem entregar esse tal perfume para todos em Elmore. Caramba, a única certeza que eu tenho é que se Gumball fosse um show para adultos, isso daqui definitivamente não seria um perfume. Porque na visão de Gumball e Darwin, eles estavam apenas se arrumando e ficando cheirosos para a festa. Mas na hora do efeito do perfume passar, vemos que a situação não era exatamente assim. Na verdade, o gato azul e o peixe estavam muito ferrados, tendo criado um caos gigantesco no banheiro. Aparentemente, eles tinham destruído tudo, além de terem botado fogo no vaso sanitário, sabe sei lá como. Por outro lado, por causa disso, eles estavam atrasados. A festa do Tobias tinha começado há horas atrás. Eles surtam, mas lembram do tal perfume e decidem cheirar o perfume mais uma vez. A voz maligna aparece de novo e, perdendo o controle dos seus corpos novamente sob efeitos, os dois decidem chamar um Uber. Mas mesmo sem dinheiro, o Gumball tinha um plano. Mas digamos que um corte depois, eles tinham batido o carro na mansão do Tobias. Vemos que Gumball e Darwin, sob efeitos, basicamente fizeram o carro bater. Tobias chega, mas antes dele nós temos a polícia. Gumball e Darwin estavam sob muito perigo. Aparentemente, eles estavam sendo presos por entregar o perfume para todo mundo. Olhando agora, eu tenho mais certeza ainda que isso daqui não era perfume. Antes de serem presos, o Tobias tenta gritar com os dois, mas acaba empurrando o Rosquinha e liberando assim o último perfume do frasco. A animação começa a ficar bem viajada. A gente vê um pterodáctilo pegando fogo, vocês têm noção disso? Após o efeito do perfume, o policial bate o carro na cadeia. Assim, eles acabam chegando em uma cela juntos com outros estudantes. De certa forma, eles acabaram aproveitando mais o dia na prisão do que se fosse na mansão do Tobias.
De bônus, ainda vemos o Tobias triste recebendo os últimos convidados e entre eles uma menina toda animalesca na casa dele. Ele fica empolgado com a última convidada, mas aquilo não era uma garota. Na verdade, o episódio acaba com a festa do Tobias sendo um completo desastre graças a esses caras. Esse episódio foi sensacional e eu fico muito curioso para saber como esse episódio realmente seria se os escritores tivessem total liberdade. O episódio começa e aqui vemos que o Darwin é o último romântico do planeta Terra porque ele tem uma carta de amor para entregar a Carrie. O Gumball chega a questionar isso, pois ele acha que a natureza fantasmagórica da Carrie pode não saber como reagir em relação a isso. Mas por causa do histórico de babaquice do Gumball, o Darwin decide ignorar isso e colocar a carta no armário da Carrie. E meus amigos, isso geraria um problema mais pra frente. A Penny chega e o Gumball se mostra ser a pessoa mais grudenta aqui, sendo um casal ridiculamente chato com a Penny. O Darwin, por outro lado, dá apenas um oi para a Carrie e ela se sente muito feliz. A questão é que é aqui que a fantasma começa a pisar sem parar no Darwin, porque ela diz que apesar de não odiar afeto, ela está totalmente morta por dentro para esse tipo de coisa e acha muito vergonha alheia. Por causa desse motivo, ela e o Darwin funcionavam. Nesse exato momento, o peixe olha para sua carta sendo colocada na mochila da Carrie e o Gumball tenta perguntar se ela não admirava nem sequer um eu te amo às vezes. Por causa disso, o Gato Azul sofre uma das maiores consequências da sua vida, quando a Carrie possui e começa a fazer coisas com seu corpo. Coisas não muito boas, vamos dizer assim, recebendo um bom trauma fantasmagórico para aprender a lição de nunca dizer eu te amo para um fantasma. Acima de tudo, uma mensagem acabou sendo passada para o Darwin, e ele estava desesperado para conseguir tirar essa carta da mochila da Carrie. No intervalo então, o Darwin começa a destruir as garotas, enquanto o Gumball aparece lá embaixo da mesa para tirar a mochila da Carrie. O problema é que essa coisa parece meio viva demais. O Gumball vai abrindo lentamente, mas começa a ser mastigado vivo pela mochila. Felizmente, com um pouco de nojeira da parte dele, o Gato Azul consegue escapar com a carta em mãos. Eles tentam por tudo destruir a carta, mas ela parecia muito forte. Aparentemente, o Darwin tinha recebido um papel amaldiçoado da Carrie e por algum motivo ele começou a escrever nele. Mesmo assim, apesar de tentarem, nada parecia fazer a carta ser destruída. Até que um caminhão de lixo passa e os dois têm a brilhante ideia de jogar aquela carta no lixo. Se não fosse pelo fato do Heitor passar bem na hora, eu me pergunto por que eles não jogaram no lixo que estava literalmente do lado deles anteriormente. O pior é que a carta ainda caiu muito bem na mochila do Heitor. Darwin se sente muito mal e ele teme muito o que poderia acontecer. Perder a sua namorada fantasma seria o fim do mundo para o peixe. Para piorar a situação, o Heitor aparece na janela desenvolvendo a carta para o Darwin. Ele diz que estava tudo bem, então talvez o gigante entendeu a situação do peixe. Quem não entendeu foi a professora Simeon, que seguindo as suas regras, quando uma carta é muito especial para ser passada em sala de aula, porque ela é valiosa demais para ser mantida em segredo. Então o Darwin é obrigado a ler na frente de todos o que estava escrito ali. O peixe respira fundo e vai em frente, porém quando ele começa a ler, a carta era pro Darwin? O Heitor entendeu errado a carta e pensou que era pra ele, escrevendo uma carta recusando o amor do Darwin. Caramba, quem que é um imbecil que escreve uma carta recusando o outro em um envelope tendo um coração nele? O Darwin se sente livre por evitar o pior, mas não se ligou no que estava acontecendo. A Carrie estava muito brava. Ela pensa que o Darwin estava querendo atrair e começa a ficar muito brava com o peixe, perdendo o controle de si mesma na escola. E caramba, se tem algo pra elogiar desse episódio é como a animação dele é fluida. Olhem e admirem, meus amigos. Darwin encontra com a fantasma na quadra e decide contar a verdade para ela. O peixe diz que sequer liga pro Heitor. Ele queria escrever uma carta de amor para ela, para dizer o quanto ela ama a fantasma. Mas como ficou sabendo da sua sensibilidade sobre o assunto, o Darwin tenta apenas ser fofo com ela. E isso funciona. Em partes, quer dizer. Então a Carrie vai atrás de possuir o Gumball. E isso nos rende a cena que está sendo mais lembrada que o episódio em questão, usando do Gumball para os dois se beijarem. Os escritores de Gumball definitivamente não têm medo de nada. Temos um abraço comicamente longo entre os dois e a Carrie enquanto o Gumball passa 1 minuto em sequência falando que eles são amigos. Comentando minha opinião sobre esse beijo, eu fico muito dividido, porque Gumball teve muitas cenas assim durante o desenho. Mas caramba, parece que eles dobraram a quantidade dessas piadas durante essa temporada. Mas e você? Você tem alguma opinião sobre?
O episódio começa com Gumball e Darwin investigando a geladeira e, bem, as coisas estavam um pouco fora da validade aqui, ao ponto do leite que estava na geladeira endurecer, e no exato momento que ele cai no chão, o Ricardo começa a contagem. E em menos de 5 segundos, Coelho consegue chegar até o leite e comê-lo. Gumball e Darwin até questionam sobre a data de validade daquilo, mas é do Ricardo que a gente tá falando. Ele fica todo orgulhoso e fala da sua experiência em aproveitar as coisas sempre que tem oportunidade. A Anaís, por outro lado, estava tentando contar sobre a sua experiência com o objeto que ela tinha criado, onde, quando aproximado a coisas orgânicas, ele pode falar o pensamento do item. Não me perguntem como isso funciona, mas a Anaís prova isso ser verdade quando ela aponta para uma planta que estava quase morrendo e ela implora para morrer algo. A Anaís e Gumball brigam por um cachorro quente e acabam derrubando ele no chão. Ricardo rapidamente ativa seu sentimento de comer as coisas o mais depressa possível e engole o dispositivo da Anaís. A Coelha fica muito triste porque seu pai tinha acabado de comer essa invenção que ela dedicou muito tempo, mas antes que ela pudesse falar sobre suas lágrimas, um barulho estranho sai da barriga do Ricardo. Ela tinha ganhado vida. Aparentemente, o intestino do Ricardo é o ser mais inteligente do mundo depois de adquirir tanto conhecimento durante anos de luta depois de combater todos os desafios que ele era obrigado a passar pelos hábitos de comida do Ricardo. A Anaís fica empolgada e quer conhecer ele. Ela pede carinhosamente para passar um tempo com o intestino do Ricardo e ele aceita, fazendo os dois passarem um tempo com atividades intelectuais. O intestino do Ricardo era tão inteligente que conseguia até derrotar a Anaís no xadrez. Ricardo começa a conversar com os garotos porque ele estava acreditando em que o seu intestino queria roubar a Anaís dele. Ele pergunta o que poderia fazer para evitar que tudo isso acontecesse. Darwin sugere mostrar ser mais inteligente que o seu intestino, mas ele falha miseravelmente nessa missão. Posteriormente, ele até tenta impressionar a Anaís com música, mas falha novamente ao não perceber que eles estavam apenas improvisando naquele momento. Estranhamente, após a Anaís chamar a atenção do Ricardo, ele começa a ficar mais fraco, como se o intestino estivesse consumindo ele mesmo. Ricardo vai desesperado tentar comer algo, mas começa uma briga com seu intestino e de alguma forma ele perde. Ele com certeza não queria que o Ricardo ingerisse algum alimento. Por isso, com uma cara de derrotado, ele tem que voltar a seu tempo com a Anaís. Felizmente, aqui nós temos uma das cenas mais fofas desse desenho, onde apesar de estar todo ferrado e a Anaís e seu intestino estarem fazendo arte abstrata, e o seu intestino definitivamente fazer a arte mais interpretativa que eu já vi, quanta criatividade, o Ricardo fez algo muito fofinho, mostrando todo o seu amor que ele tem pela sua filha. A Anaís gosta disso, mas o Ricardo estava muito sobrecarregado. Seu intestino estava tomando controle. Ele disse que poderia consertar aquele quadro horrível, tirando o Ricardo dele. O Coelho estava com muita fome aqui, e diz que por causa do seu intestino ser um pai melhor, ele merecia tomar controle de seu corpo por um instante. Nesse momento, as coisas começam a ficar macabras, porque ele toma controle e pede para a Anaís dominar o mundo ao seu lado. Ela diz sem chance e começa a fugir. No banheiro, a Anaís e os garotos têm uma conversa, onde a Anaís pede desculpas pelo dia de hoje, e o Gumball fala que não era culpa dela. O Ricardo é realmente difícil de se entender em alguns momentos. O importante é que eles tinham um plano. Os três caminham até a geladeira e avistam o iogurte do início do episódio. O Ricardo se encurrala e diz que não tinha escapatória. A Anaís pega o iogurte enquanto Gumball e Darwin tentam distrair, mas são facilmente vencidos. A Anaís comemora após ter conseguido pegar, mas o Ricardo rouba dela, jogando ele para longe. Ele só esqueceu uma coisa nessa conta. Esse era exatamente o plano da Anaís. O Ricardo recupera sua consciência e dentro da sua mente ele começa a contagem, comendo o iogurte que caiu no chão. E do jeito mais complicado possível, ele recupera o controle do seu corpo. Até que isso foi bem rápido na real. Os três se acertam e ficam felizes com o fim do episódio. A Anaís se desculpa, mas não tinha problema. Eles estavam felizes com o que tinham e o Ricardo também precisava de licença para jogar fora o que tinha comido no dia de hoje. De qualquer forma, ele ainda tinha espaço para um Joyful Burger. O episódio começa e vemos uma espécie de problema com a Anaís. Ela estava desenvolvendo rugas como se fosse uma velha. Aparentemente, a família dos Wattersons era tão desastrada que ela se irritava muito com eles. Tanto que ela constantemente fica tentando arranjar maneiras de consertar os Wattersons. Não na maneira literal, mas ajudá-los a se virar com a vida. Para o Darwin, ela achou a academia onde ele desenvolveria força e autoconfiança. Com o Gumball, a ideia era pegar uma advogada de topo de linha. Afinal, o gato azul tá sempre se metendo em confusão. Com o Ricardo e Nicole, a
Anais queria achar uma fazenda para eles poderem se aposentarem felizes para sempre. Simples? Bem, durante o episódio veríamos que não, porque o Gumball decide aceitar isso com o objetivo de fazer a Anais menos estressada. No primeiro momento vemos o segmento do Darwin, e aqui nós temos muitas referências. Eu não vou falar todas elas porque eu não sou um nerd, mas aqui estão para quem tiver paciência. O importante é que os mascarados ensinaram Darwin a ficar muito forte em uma série de treinamentos, tentando fazer ele perder essa aura fofa que ele exala. E incrivelmente ele sobrevive a todos, mas sempre fazendo um sorriso fofo ao fim deles. O mascarado fala que no momento que ele colocasse essa máscara, o Darwin seria um deles, mas apesar de muitas missões secretas, ele não consegue isso, porque o seu último desafio era provar não ter misericórdia e fazer algo não tão bom assim com esse cachorro. O Darwin não entende muito bem, por outro lado, ele acaba liberando. Aparentemente, essa máscara é um objeto mítico que consumia toda a força do indivíduo para fazer ele virar um ser sem apego. Mas com o Darwin, todo esse treinamento falhou, fazendo os mascarados pensarem que ele era algum tipo de divindade e se curvam a ele. O Darwin então só decide sair, saindo exatamente do mesmo jeito que ele tinha entrado, entristecendo muito a Anais. A parte 2 era arranjar uma ajuda legal para o Gumball com uma advogada de verdade. Aparentemente os problemas seguem o Gumball, tanto que ele vai ter que lidar com os 402 crimes que ele cometeu ao longo da série. A sua advogada então disse que para ele resolver esse problema, o Gumball deveria não fazer nada, já que graças à sua natureza, todas as suas tentativas de fazer algo acabavam dando em alguma coisa. O problema é que os mascarados invadem o lugar e, além disso, começam a zonear tudo. A advogada faz sinais para o Gumball chamar a polícia. Mas, bem, digamos que dá tudo errado e o Gumball, sem querer, nocauteia a advogada e facilita para eles. Temos até uma cena bem engraçada do policial Rosquinha investigando ele e a advogada desiste do seu carro, pedindo para ser presa no lugar do Gumball. A Anais fica mais triste ainda, entretanto, ela pelo menos tinha esperança que seus pais lidariam bem com a aposentadoria. E, apesar de tudo parecer calmo no início, o Ricardo acaba dificultando, porque ele irrita a Nicole depois de parecer meio egoísta na escolha das palavras, fazendo parecer que ele trabalhava muito durante a sua vida. Tudo isso a ponto da Nicole se irritar com ele. Na sequência, Nicole respira fundo e decide continuar vivendo essa vida na fazenda. Ela só estava estranhando estar muito desocupada por um instante. O problema é que, graças às mãos idiotas do Ricardo, por algum motivo ele achava que seria de bom tom ligar os fogos de artifício perto dos touros e cavalos. E o que acontece é que eles se irritam e decidem ir pra cima do Ricardo e da Nicole. Mas quando o Ricardo pensa que está a salvo, a Nicole tem um ataque de raiva com o coelho e a Anais fica totalmente enrugada. Ela estava muito triste com tudo isso, porque todo o plano dela não estava dando certo. Segundo o Gato Azul, a Anais devia abraçar o seu desastre, e erros são o que tornam a vida interessante, ensinando isso através de uma musiquinha toda desenhada e bonitinha. Eu infelizmente não posso tocar ela aqui, mas confiem, a letra disso aqui é muito bonitinha, onde o Gumball tenta falar a Anais que cada dia é um dia diferente, e o que a Anais estava tentando fazer, apesar de ser frustrante, podia dar muito errado. O que o Gumball quer dizer é que em algumas vezes você precisa só seguir com a sua vida e as coisas vão acabar dando certo, fazendo assim a Anais finalmente se aceitar. Ao menos é o que a gente pensava, porque a Anais foge completamente do significado da lição no fim do episódio, estressando assim os Wattersons. Mas caramba, que jeito bom de se começar o dia de hoje. O episódio começa com Gumball e Darwin no refeitório. Depois de todo esse tempo na escola, o Gumball começa a reparar que ele e o Darwin sempre ganham a mesma coisa no lanche: nuggets de frango, ao ponto que o Gumball estava exausto de sempre receber a mesma comida. Nesse momento ele olha para a comida da Masami e fica impressionado com ela. Era um macarrão com queijo, mas ao invés de ser todo industrializado como normal, ele era todo gourmet, deixando o Gumball com água na boca. Ele pede para trocar a sua comida com a Masami, mas ela não troca, dizendo que foi seu chefe pessoal que fez. O Gumball até tenta pedir para a Nicole fazer macarrão com queijo, mas infelizmente não ficou nada parecido. O Gato Azul cita o macarrão da Masami e a Nicole acaba se irritando por causa do seu passado com a Yuki. Aparentemente as coisas não ficaram bem exatamente após o fim do último encontro das duas, falando que se o Gumball estava querendo tanto comer aquele macarrão, ele deveria ir até a família dos Yoshidas. O problema é que o Gumball levou isso a sério demais, indo até a casa da Yuki, onde ele com certeza não estava lá só para comer o tal macarrão com queijo. Ela se incomoda muito com qualquer superioridade da Nicole sobre ela e acredita ter uma chance de transformar um Watterson em um Yoshida, criando toda uma jornada de transformação no personagem do Gumball. Por sua vez, o Gumball fica feliz, afinal, ele tinha a chance de provar o tal macarrão com queijo, mas mal ele sabia o que teria que enfrentar por isso. Vemos o cachorro-chefe deles e também a cena que eu mais ri nessa série inteira até o momento. To dine with us, you must have a refined palate. Drink this.
This tastes like hot bean juice that's been passed through the insides of a wildcat. What is this? Hot bean juice that's been passed through the insides of a wildcat, and it costs $100 a cup. Depois de muito tempo, o Gumball finalmente completa o treinamento dos Yoshidas, tomando aquele suco medonho, aprende a rebater uma bola de tênis e ajeita o seu visual, ficando praticamente reconhecível, provando na cabeça da Yuki que ela era uma mãe melhor que a Nicole. Agora o Gumball está se vestindo como um Yoshida. Nesse momento, a Nicole chega para investigar onde o Gumball estava. E aqui, meus amigos, rola o tão sonhado reencontro das duas. A Yuki pega uma visão de anime, parecia que uma batalha muito frenética ia começar, mas a Nicole não tinha tempo para isso e vai buscar o seu filho. Isso foi meio decepcionante na real. Uma discussão entre as duas começa e um desespero liga no Gumball. Ele queria o macarrão com queijo logo, mas a discussão entre as duas não deixava ele fazer isso, fazendo ele ter um ataque, começando a quebrar tudo. Ainda tendo que ouvir algumas palavras não tão boas da Yuki, onde ela diz que uma vez um Watterson, sempre um Watterson. O Gumball não merecia comida desse jeito, decepcionando muito o Gato Azul. Os dois são jogados pra fora e uma conversa bem bonitinha começa a rolar. A Nicole de início fica brava com o Gumball, mas ao perceber que por todo esse momento ele não estava trocando e só queria o mac and cheese, a Nicole engole aquilo. Ela diz que as coisas na sua casa às vezes são complicadas, elas definitivamente são diferentes, mas não por causa disso os Watterson são piores que Yoshidas. Na verdade, tem muitas coisas que o Gumball deve valorizar na sua casa. Assim, Gumball e Nicole acabam se acertando, mas sem antes o Gato Azul jogar na cara que a Yuki ficou farpando ela o episódio inteiro. Além disso, ele tinha um aplicativo de celular para mexer na casa da Yoshida. Temos uma última despedida da Nicole em anime, com ela ficando muito irritada com as palavras, e o episódio acaba de um jeito até que bem divertido. O Gumball e a Nicole saindo por cima na situação e ainda roubando os empresários da Yuki que não aguentavam mais ela, ao ponto deles trocarem o macarrão gourmet do início do episódio por uma carona da Nicole para eles saírem dali. Um final de episódio bem digno até. Vemos que a Elmore está sofrendo com um aquecimento global num nível tão grande que até o Rocky tem seu carrinho de sorvete derretido. Os Wattersons até tentam ir na mini piscina deles, mas a água acaba explodindo, além de começar a sair fogo das mangueiras. Para piorar a situação, Nicole e Anaís estavam do outro lado do mundo aproveitando o frio que eles estavam vivenciando. Mas no momento de mais puro calor dos Wattersons, um vento gostoso acaba vindo da casa ao lado. Era o ar-condicionado do Sr. Robinson. Gumball e Darwin aproveitam muito esse refresco, mas quando o Robinson percebe isso, o mesmo se vê desesperado para fechar a janela. Caramba, quem que liga o ar-condicionado com a janela aberta? De qualquer forma, o aplicativo de fechar a janela do Sr. Robinson dá pane e ele quebra tudo, revelando assim uma linda piscina no quintal de sua casa. Piscina essa ao qual Gumball e Darwin queriam muito entrar. O Robinson, por outro lado, nega esse pedido do Ricardo com todas as palavras possíveis, dando uma de Kiko e mandando o Ricardo ir comprar a sua própria piscina, falando alguma das maiores babaquices possíveis e chamando os Watterson de pobres. Ricardo se incomoda muito com tudo isso. O velho definitivamente entrou na mente dele, fazendo com ele precisar provar que ele era um bom pai para suas crianças. Darwin pergunta como ele ia fazer isso e se finalmente arranjaria um emprego, e o coelho diz que nem de perto, mas que ele daria um jeito de invadir aquela piscina ao lado pelos seus filhos. Eles tentam ir ao estilo ninja, mas não dá muito certo. Nesse caso, eles perguntam a Sra. Robinson, também conhecida como a personagem mais malvada desse desenho, e como era de se esperar, isso também dá errado. Gumball então, por sua vez, decide usar o seu plano. Uma das cenas mais hilárias, Gumball e Darwin deitam no chão e falam que a sua maldade podia ser grande, mas não ao ponto de vê-los decompondo no sol na frente dele, deitando no chão quente até o Robinson deixá-los entrar na piscina. Entretanto, com a maior maldade possível, ele lentamente vê os dois morrendo, provando que sim, até aqui esse cara é malvado. Na casa do quintal, Ricardo começa um plano secreto e cava até a piscina, onde no auge da sua inveja, ele diz que se ele não vai ter essa piscina, então ninguém vai, quebrando a piscina pela parte de baixo. Quando Ricardo percebe o que tinha feito, ele tem um plano, mandando Gumball e Darwin consertar as coisas enquanto ele distrai o Sr. Robinson. Aqui ele pede desculpas por fazer a bagunça mais cedo e diz que tudo isso não era com alguma maldade, ele só queria a alegria dos seus filhos. E meus amigos, nesse momento impossível começa a acontecer, porque o Sr. Robinson começa a chorar, mas não por causa de uma história triste do Ricardo ou algo assim. Na verdade, ele chorou por causa da sua verdadeira motivação pela piscina. Um dia o Sr. Robinson teve a sua vida muito complicada de CLT, mas ele sempre trabalhou duro para sair disso. Tudo isso acontecia porque ele tinha uma motivação, o seu filho. Assim, ele adiantou vários projetos atrasados e foi eleito funcionário do mês inúmeras vezes, começando a trazer resultados bons para a empresa.
Robinson conseguiu todo esse sucesso graças ao seu filho, mas com ele crescendo e vendo o Rock se afastando cada vez mais dele, o Robinson fez essa piscina tentando trazer ele de volta para casa. O problema é que isso não deu certo, afinal, os dois nunca tiveram a melhor relação. Gumball e Darwin nesse momento chegam com o Rock, que tinha se queimado todo junto ao sorvete no início do episódio, dizendo que ele adoraria tomar uma água com o Robinson. O Ricardo pergunta o que Gumball e Darwin fizeram. O gato azul disse que consertou as coisas. O que o Gumball não sabia que o que ele tinha que ter feito era ter consertado a piscina. O trio então vai desesperadamente tentando fazer alguma coisa para arrumar a piscina. E eles conseguem. Ao menos é isso que aparece, porque quando o Robinson se joga, vemos que aquilo tudo era falso e o episódio acaba assim, com todo mundo deitado no chão da piscina. O episódio começa e aqui vemos uma preparação em massa dos Wattersons. O que estava acontecendo é que Nicole achava essa foto deles muito medonha e por isso ela estava organizando toda uma operação com o objetivo de tirar a melhor foto possível. Todo esse receio acontecia porque digamos que os Wattersons não têm a melhor histórico com fotos. A foto de aniversário saiu toda perdida. No Natal então, o Ricardo acabou piscando. Inclusive, o Coelho está passando por um treinamento sério para não piscar novamente aqui. A foto das suas férias, que tinha tudo para ser boa, foi estragada por esse cara. Enfim, os Wattersons sempre se ferraram em fotos. Ah, e tem essa pérola do Ricardo aqui. O ponto é que eles precisavam se esforçar pra tudo isso. Então, lá vão eles. Todo mundo sorri, mas bem na hora de tirar a foto, alguém bate na porta. Era a vovó Jojo. Ela aparece bem na hora para tirar a foto com a família. A Nicole se estressa um pouco porque não tinha ideia como ela ficou sabendo. O que aconteceu é que ela leu isso no jornal do Ricardo, que, diga-se de passagem, tem um design sensacional. O Louie também aparece, mas tudo bem. Era uma foto em família e eles eram relativamente próximos, embora a Nicole os odiasse. Também tem essa caixa muito estranha que a vovó Jojo trouxe por algum motivo. Eles vão então tirar a foto, mas bem na hora, a campainha toca de novo. Era a família da Nicole. Eles chegaram para tirar foto e aparentemente descobriram no mesmo jeito. Junto a isso, tem uma novidade. Os pais da Nicole se divorciaram. Aparentemente tá tudo bem com eles, apesar do Daniel odiar esse Tucano. A Nicole, por sua vez, se incomoda. Toda essa situação estava causando um estresse enorme nela. Mas pelo menos talvez eles fossem tirar essa foto logo. O problema é que bem na hora, adivinhem, a campainha toca de novo. A Nicole vai lá olhar e, caramba, que surpresa, o Frank. Aparentemente, os Wattersons achavam que ele estava preso e ele tecnicamente estava, mas com algum apoio de uma oficial de polícia que também era sua namorada, ele conseguiu ir até lá tirar essa foto. A Nicole deixa ele entrar, mas percebe que a casa estava um caos. Depois de uma cena pra lá de estranha da Jojo, o Frank pede para a Nicole o poder de ajeitar a casa, dizendo que ele sabia arrumar um conflito assim. E, meus amigos, o Frank mostra ter aprendido algo aqui. Ele definitivamente coloca ordem na casa, ameaçando todo mundo e falando pro pessoal tirar a foto lá fora. A cena corta e tudo parece dar certo estranhamente. A propósito, só o Larry que sumiu, mas segundo o Frank estava tudo bem porque ele meio que estava atrasado e pediu pra alguém tirar a foto pra ele. Nicole então pergunta quem vai tirar essa foto e o Frank diz que estava tudo bem. Frank sabia dos estragos que fez aquela família e demoraria um pouco para ele recuperar a confiança de todo mundo. Por isso, ele construiria isso aos poucos. Caramba, parece que o Frank realmente aprendeu algo. Ele vai dando alguns passos pra trás, porque todo mundo tava muito apertado com essa foto. Mas quando ele acha a posição perfeita, o bicho pega o carro e foge para não voltar à prisão. Meus amigos, fiquem bravos ou não, mas o plano dele foi muito bem arquitetado. A Nicole surta com a situação. Ele não podia apenas tirar a foto primeiro? A oficial de polícia, mais ainda, temendo o que iria acontecer com ela chama a polícia e acusa os Wattersons. Todo mundo é preso e a família de Nicole é encurralada. Ela sentia muito pelo que aconteceu com a foto. Por toda a vida dela, ela só queria uma foto para realmente conseguir admirar a beleza da sua família. Infelizmente, ela nunca conseguiu. Ouvindo isso, todo mundo se sente determinado. Eles acham o Larry preso debaixo do sofá e pedem para ele tirar a foto antes da polícia invadir a casa. E ele consegue. Mais ou menos, porque a polícia derruba ele na hora. Na prisão, os Wattersons são provados como inocentes e a oficial de polícia também acaba virando chefe de polícia. Eu não sei se eu tenho muita esperança nesse mundo. Aparentemente, eles conseguiram recuperar a câmera e, consequentemente, a foto, que por sua vez até que foi uma foto bem decente. Na verdade não, a Nicole muda de ideia e coloca o quadro antigo de volta. Mas caramba, eu gostei muito desse episódio. É sempre bom rever a relação da Nicole e Ricardo com seus pais.
Chegou a hora de encerrarmos as análises dos episódios nesse canal. E caramba, adiantando as coisas, os escritores estavam tão inspirados que literalmente colocaram o transtorno de estresse pós-traumático em um desenho infantil. O episódio começa e todos os alunos de Elmore estão empolgados para praticar o esporte de escalada. Quer dizer, todos menos o próprio protagonista da série. O Gumball estava se cagando de medo. O que aconteceu é que o Gumball estava revivendo um trauma de algo que aconteceu há muito tempo atrás, onde ele estava escalando as montanhas sem nenhum medo, realmente demonstrando muita confiança no assunto. Mas quando ele foi se exibir, o suporte que prendia ele acabou caindo, assim o deixando em uma situação muito embaraçosa, porque o objeto estava fazendo peso e puxando o Gumball para baixo. Por outro lado, ele precisava pôr as duas mãos na pedra para se segurar. Para isso, ele teria que largar o peso, o que foi exatamente o que aconteceu. O Gumball fez isso, entretanto, ao custo da sua dignidade, porque a sua calça acabou sendo puxada no processo, exibindo o Gumball na frente de todo mundo do colégio. E como bons amigos que são, as pessoas morreram de rir por causa da desgraça do Gumball. Desde então, ele teve muitos traumas envolvendo escaladas. O pior é que as pessoas não ajudavam nem um pouco o Gumball. Ele foi premiado com um troféu de mais tempo segurando em uma pedra de escalada porque ele passou 5 horas até o resgate chegar. Enquanto isso, ele estava totalmente congelado ali. Gumball então tenta fugir daquela tarefa na educação física e falsifica um atestado, mas o Darwin faz um discurso muito bonitinho dizendo que o Gumball tinha que lutar pela sua causa, falando que depois de uma série de passos, o Gumball superaria os seus medos. A primeira dica do Darwin era perguntar para a pessoa mais experiente do ambiente. Por isso, eles vão até a treinadora que, segundo ela, começar por baixo era a melhor maneira de fazer a escalada. O que é verdade, em partes, porque quando o Gumball vai, descobrimos que era uma escada para bebês. De algum jeito isso conseguia ser ainda mais humilhante. Mesmo assim, quando o Gumball começa a se segurar e escalar, ele lembra do seu momento mais baixo, se congelando e não conseguindo dar o próximo passo. Pra piorar, os bebês tentam tirar ele da escalada. A Russo até tenta ajudar, porém acaba recebendo o problema pra ela. O Gumball simplesmente não conseguia por nada dar o primeiro passo. Por causa disso, Gumball tenta ir atrás da pessoa mais inteligente que ele conseguia para resolver o seu problema. Assim, ele e Darwin vão até a Anaís. Felizmente, a situação estava perfeita para o Gato Azul. A Anaís e o Brown estavam discutindo o financiamento de algum projeto, e a situação do Gumball parecia ser perfeita. Ele queria um robô que o ajudasse a escalar, e, segundo o Brown, isso daria muito dinheiro para a escola. Graças a isso, a Anaís vai ao trabalho e constrói esse robô aqui. Gumball se concentra muito em seu objetivo e começa a escalada. Entretanto, na hora que ele controla o robô para segurar a primeira pedra, as visões voltam a aparecer. Isso pode não fazer muito sentido para você, mas acredite, o que o Gumball está passando aqui é por transtorno de estresse pós-traumático, onde um evento aconteceu em sua vida e por causa disso eles ficam vivenciando flashbacks constantes sobre essa situação, o que o deixa sem saber o que fazer. Por causa disso, o robô começa a ser zoneado e os nerds ficam todos confusos com a situação, assim tendo que destruir o robô. O Gumball estava muito triste, ele estava chorando por todo o seu desespero, pensando que seria lembrado por todas as gerações futuras por um único evento traumático que aconteceu com ele mesmo. Darwin, nesse momento, vem dar um apoio a ele, mas todas as suas tentativas de ajuda tinham sido falhas até aquele momento. O Sr. Pequeno então apareceu e ofereceu a sua ajuda. A essa altura, o Gumball estava tão no fundo do poço que ele aceitou. Com suas técnicas de manipulação, o Gumball acaba sonhando com sua calça. E, de uma forma até que bem engraçada, o Gumball fala das suas inseguranças a ela e a calça começa a acalmá-lo, dizendo que aquilo era coisa do passado. E para o Gumball superar isso, ele precisava deixar aquela memória ir. O que é exatamente o que acontece. A calça vai embora dizendo que não foi ela que o Gumball perdeu naquela escalada, mas sim ele mesmo. Acordado, o Gumball sabia exatamente o que fazer. Ele vai até a escalada e respira fundo, indo encarar o seu maior medo. Então, para fazer isso, o Gumball decide abaixar as suas calças. Caramba, isso foi inesperado. Essa cena tem um trocadilho, porque quando o Gumball estava conversando com a sua calça, ela usa a palavra drop, que em inglês pode ter tanto um significado de deixar para trás, quanto deixar algo cair. Ou seja, o Gumball entendeu errado. Mas estranhamente isso funciona. Acredito eu que isso vem de um efeito placebo. Aqui o Gato Azul está enfrentando um evento muito pior, onde ele deveria ter muito mais vergonha. Mas graças a toda a sua confiança de que ele superaria o seu problema, ele consegue escalar a montanha.
Essa cena provavelmente vai ficar marcada como uma das melhores dessa nova série. Falando sobre o episódio em si, incrivelmente eu colocaria entre os 3 melhores episódios dessa temporada. Eles misturaram uma situação séria com humor de uma maneira tão boa que o episódio ficou muito incrível. Gumball estava indo até a casa de Penny e aparentemente os dois marcaram de usar a máquina de karaokê do Patrick. Mas quando ele vai começar, o Sr. Fitzgerald aparece. Para variar, ele estava muito bravo com Gumball. Era o aniversário da avó da Penny e por causa disso ela precisava de alguém que o apoiasse quando ela mudou de forma. E olhando as poucas opções que ela tinha, ela trouxe o Gumball para toda essa situação. A família do Fitzgerald não sabia o que tinha acontecido com a Penny. Felizmente, depois de muita negociação, o Gumball concorda em aparecer, mas eles fingiriam estar seguindo a tradição se disfarçando nas caças. Na festa de comemoração, a Penny fala para o Gumball fazer algumas coisas, mas estranhamente, ela parecia estar enganando ele. Aparentemente, a festa era para comemorar a tradição da família deles sempre estarem usando essas cascas, dando a sequência a alguns eventos de comemoração disso, que no fim da história, a Penny acaba sempre fazendo alguma pegadinha com o Gumball. Por causa disso, no calor do momento, o Gumball quebra a casca e se encara no espelho do banheiro. Ele estava muito estressado com esse dia, porque a Penny tinha prometido que seria um dia normal, mas nesse exato momento, a vovó aparece na privada do banheiro. Eu me pergunto por que ela não trancou a porta do banheiro. Vendo o Gumball como ele realmente é, o mundo tinha acabado para o nosso protagonista. E em uma cena desnecessariamente longa, o Gumball conta toda a verdade à velha, dizendo tudo sobre a Penny, encarando seu maior medo. E sem falar mais coisa, a velha vai embora e a Penny entra. Lá ele conta tudo o que aconteceu, mas quando eles vão olhar pra janela, meus amigos, eles acabam não sendo tão bem recebidos. A vovó estava pedindo para eles pegarem os dois. O Gumball acaba tendo um ataque de ansiedade e tenta fazer o seu máximo para correr. A Penny pede para ele ficar, mas não dava, porque eventualmente o gato azul acaba sendo pego. Ele estava cara a cara com a velha. Ali eles seriam obrigados a encarar a verdadeira natureza deles. Todos os Fitzgeralds encaram Gumball e quando ele pensa que vai morrer, eles se abrem. Mas não apenas isso, eles abrem as suas cascas. Caramba, eu não esperava por isso. A Penny manda um te peguei e o Gumball pergunta o que estava acontecendo ali. Todo mundo volta à sua forma normal e a sua avó revela que tudo aquilo era na verdade uma grande de uma pegadinha. Na verdade, era mais como se fosse um teste. As cascas existem para proteger os membros daquela família de quem eles amam. Até o Patrick parece estar surpreendentemente feliz com isso, dizendo que alguns, como a Penny, conseguem se proteger sozinhos e não precisam da casca. Muitas coisas parecem ter acontecido nesse tempo que a série ficou sem conteúdo. Eles usam as cascas por tradição, mas tinham que mostrar ao Gumball como eles realmente são. No fim das contas, tudo aquilo era planejado. Até a Penny o elogia pelo trabalho. Agora o Gumball é oficialmente um membro da família Fitzgerald. E apesar do Gumball ficar muito bravo por isso, ele muda totalmente a ideia depois de um final bem bonitinho de karaokê entre eles, encerrando assim uma saga que foi esses episódios de Gumball. Eu comprei todos os episódios de Gumball e caramba, eu não poderia estar mais feliz com o retorno dessa série, e eu tô muito ansioso com o futuro desse desenho. Apesar dos momentos mais esquisitos, os escritores conseguiram resgatar a essência da série,